Oi, oi, oi pra todo mundo! E aí, galera, como é que vocês estão? Eu sou a Kelly e hoje eu vou comentar com vocês quais foram os livros que eu li em janeiro. Como vocês sabem, eu leio muito livro em e-book, então, se eu citar algum livro aqui que eu li em e-book, a capa dele vai aparecer aqui pra vocês conhecerem. Vocês conhecem já a dinâmica dos meus vídeos, né? Então, vamos lá! Lembrando que se você leu algum desses livros que eu vou falar, deixa aqui nos comentários o que você achou e bora bater um papo. E se você não leu, mas se interessou por algum deles, o link para compra vai estar na caixinha de descrição. O primeiro livro que eu li esse ano faz parte de uma trilogia de poemas da autora Amanda Lovelace e se chama A Bruxa Não Vai para a Fogueira nesse livro. Eu já tinha lido o primeiro livro dessa autora, que se chama A Princesa Salva a Si Mesma nesse livro, e eu amei esse livro, tanto que ele tá até cheio de marcações, e imaginei que eu iria gostar também do segundo. Mas eu gostei, mas não se tornou o meu querido da vida não. Aqui temos poemas que falam sobre o feminismo, sobre a mulher ter poder sobre o seu próprio corpo, homens que acham que o corpo da mulher é único e exclusivamente para o seu bel prazer, é um pedaço de carne. Então, assim, tem poemas que eu amei de paixão, tem alguns que eu marquei aqui, mas tem outros que eu não gostei tanto assim. Então eu dei 3 estrelas no Scoob, que por sinal, se você não me segue no Scoob ainda, eu vou deixar o link aqui na caixinha de descrição pra você me seguir. Eu não sei se vocês sabem, eu acho que eu nunca falei por aqui, mas eu sou apaixonada por livros de romance de época. E enquanto meu príncipe não chega, né, no cavalo branco, eu me contento em ler histórias de romance. E o segundo livro que eu li esse ano foi Romance com o Duque, que é um romance de época em que a mocinha perde o pai, ela não tem mais onde morar, e ela descobre que ela tem uma herança, um castelo. Só que esse castelo tá, em ruínas, vai precisar de uma reforma enorme e tem um porém. Quando a mocinha chega no castelo para tomar posse da sua herança, o castelo já vem com um duque. Existe um duque morando nesse castelo e eles vão brigar o tempo inteiro para dizer quem é de fato o verdadeiro dono do castelo. Então nós vamos conhecer aqui uma história super fofa, um clássico tipo de gato e rato que eu particularmente gosto bastante. É uma história que deixa um quentinho no coração e uma vontade de continuar conhecendo todas as obras da autora. Nesse livro eu dei 4 estrelas no Scoob. O terceiro livro que eu li em janeiro também é um romance de época e se chama Quando a Bela Domou a Fera. É uma releitura do conto A Bela e a Fera. E aqui nós temos uma jovem chamada Lynette que se envolve aí num escândalo da sociedade e ela precisa se casar urgentemente. Então, o pai dela arranja para ela um casamento com um jovem conde chamado Pierce. O problema é que esse homem, ele é médico e é muito rabugento. E aí nós vemos a Lynette tentando ali conquistar esse homem chato, rabugento, encrenqueiro, que briga com todo mundo. E é muito fofo, eu gostei bastante, principalmente porque como ele é um médico, né, há muitos e muitos anos atrás, na época em que se passa esse romance, não existia aquela medicina com tanta tecnologia. Então é bem legal saber como que foi a medicina, tem aqui algumas doenças que ele cura, e é bem legal ver como que era curada as doenças sem as tecnologias que a gente tem hoje em dia. Então nesse livro eu dei 5 estrelas no Scoob e isso é muito raro de acontecer. Então se eu dei 5 estrelas é porque eu gostei bastante do livro. O quarto livro que eu li em janeiro se chama Nem o Tempo, é um romance contemporâneo nacional da autora Estefânia Cedro. E vai contar a história da Melissa e do Logan. Eles são melhores amigos de infância e se apaixonam. É um clássico clichê, né, gente? O problema acontece quando a Melissa e o Logan já estão ali namorando depois de muito tempo sendo apenas amigos. E acontece uma tragédia na vida da Melissa e ela precisa ali, se recuperar dessa tragédia, aprender a viver depois disso, a reviver a vida dela. E superar esse trauma que ela vai passar. Enquanto eu lia o livro várias vezes eu pensei: que menina azarada, não é mesmo? Porque é cada coisa ruim que acontece na vida da Melissa que dá até dó da bichinha. E eu dei 4 estrelas no Scoob para esse livro, porque teve ali uma coisa ou outra que não teve explicação e eu, como uma boa geminiana, precisava saber dessas explicações, então apenas por isso eu dei 4 estrelas. O quinto livro que eu li em janeiro também é um livro nacional da autora Isabela Freitas e é o Não Se Apega Não. Talvez eu tenha demorado um pouquinho para ler ele, porque ele foi lançado em 2014, mas o que importa é que eu li. E aqui nós temos a história da Isabela, uma jovem que começa o livro terminando um relacionamento de 2 anos com um embuste.
E o problema da Isabela é justamente esse, ela quer namorar com as pessoas, ela quer consertar as pessoas, ela acha que ela vai conseguir consertar aqueles carinhas que não prestam e transformá-los em príncipes encantados. Até que chega um momento que ela cai na real e vê que não vai conseguir fazer isso, e então a gente vê a superação dela, o crescimento dela. Vale muito a pena. Nesse livro eu dei 3,5 estrelas no Scooby, por quê? Não é porque ele é ruim, tá? É só porque eu demorei muito para engrenar na leitura. Eu tentei ler esse livro umas 3 vezes, então só porque eu precisei tentar 3 vezes, eu dei essa nota para ele, porque demorou um pouquinho. O 6º livro que eu li em janeiro chama-se Os Testamentos e é a continuação do conto da Aya. Eu já dei uma leve surtada lá no Instagram, que por sinal, se você não me segue, me siga para ver os meus surtos, que são muitos. Porque quando eu li o conto da Aya, eu não entendi nada do livro. Se eu não tivesse conhecido a história, sabia, né, o enredo da história, por conta das resenhas e dos vídeos e até mesmo da série que tinha, eu não ia saber qual era a história, né, de fato, qual era o enredo principal. Então, quando eu estava lendo o conto da Aya, eu cheguei no meio do livro e eu não tinha entendido nada, entendeu? Não é explicado exatamente o que está acontecendo ali. E quando eu li os testamentos já foi uma outra experiência. Eu acho até que os testamentos deveriam ter vindo antes do conto da Aya, porque nos testamentos a gente vê como foi construído Gilead, acho que é assim que fala o nome dessa cidade, como que ela foi construída, quais foram os primeiros atos do governo totalitário ali daquela história. Então ele é muito mais completo, ele é muito mais bem explicado. Se você quiser entender o conto da Aya, se você não leu ainda e quiser entender melhor, eu indico começar lendo os testamentos primeiro e depois ler o conto da Aya, que aí você vai conseguir entender. Nesse livro eu dei 4,5 estrelas no Scooby, porque teve uma coisa apenas que não teve explicação e eu senti falta, mas nada que faça muita diferença no livro. É porque eu sou chata mesmo. O 7º livro que eu li em janeiro foi Vox. Esse livro aqui eu ganhei de um amigo secreto que eu participei, e ele é uma distopia, que é um outro gênero que eu gosto bastante, e aqui as mulheres são obrigadas a falar apenas 100 palavras por dia. Elas carregam uma pulseira no braço, essa pulseira tem um contador, e quando esse contador chega no número 100, as mulheres levam um choque. Você já se imaginou, você mulher que está me assistindo, você já se imaginou sendo obrigada a falar apenas 100 palavras por dia? Pois é, eu já teria levado um monte de choque, né? Porque só nesse vídeo eu já falei muito mais que isso. Eu sou geminiana, então pensa o quanto que eu não falo, né? Iria morrer eletrocutada. Enfim, aqui nós temos a história da doutora Jane, que ela está em negação, ela não acredita que o governo vai deixar isso acontecer ou que o governo vai fazer isso com as mulheres, até o momento em que ela recebe uma pulseira no seu braço e também é obrigada a colocar uma pulseira no braço da filha de 5 anos. Imagina você tendo que controlar o que a sua filha de 5 anos fala. E aí acontece um acidente e ela é chamada para trabalhar para poder curar a pessoa que sofreu o acidente. Então ela vê ali uma oportunidade de fazer uma diferença, de fazer uma mudança e tentar corrigir um erro que ela cometeu no passado. Eu gostei do livro? Gostei. Mas teve uma coisa ou outra ali que me deixou um pouquinho incomodada, uma coisa ou outra que ficou sem explicação e por causa disso eu dei 3 estrelas no Scooby. E o último livro que eu li em janeiro foi O Príncipe Leopardo, que é outro romance de época e eu acabei de perceber que talvez eu tenha lido muitos romances de época em janeiro. E aqui nós temos a história da Georgina, uma aristocrata de família rica que tem 28 anos e não pensa em se casar até que ela conhece Harry, que é o administrador de terras da família e de classe mais baixa que ela. E ele faz ela ver o mundo com outros olhos. A história aqui flui super bem e esse livro faz parte da trilogia dos príncipes. O primeiro livro, que é O Príncipe Corvo, já não flui muito bem assim, demora um pouquinho para engrenar, mas esse daqui flui super bem, engrena super rápido, eu dei 4,5 estrelas. Se você gosta de romance de época com uma pegada um pouquinho mais sensual aí, esse livro é uma ótima escolha. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários quais livros vocês leram em janeiro e se você já leu algum desses livros que eu citei. Lembrando que se você se interessou por algum desses livros, o link para compra está na caixinha de descrição. Um big beijo pra vocês e até mais. Tchau!